Sobre oportunidades para recomeçar. Recomeçar nem sempre é fácil. Quando nós vamos construir uma casa, nós procuramos um engenheiro, um arquiteto, e eles projetam tanto a parte estrutural quanto a parte de arquitetura daquele prédio, daquele imóvel. E aí nós passamos na mão de um construtor e ele vai começar a executar aquela obra de acordo com o planejamento e de acordo com o projeto estrutural e arquiteto. Agora, quando nós vamos reformar, é mais difícil, porque às vezes a gente precisa quebrar alguma coisa, descascar outra, mudar de lugar algumas situações. Eu lembro aqui na igreja, quanto que a gente teve que mexer nessa obra. Tiramos todo o reboco, tiramos vitrôs, colocamos em outros lugares, tamanhos diferentes, tirou o piso, colocou outro, tirou o telhado, colocou outro, tirou o forro, colocou outro, o púlpito é outro. E não foi fácil. Talvez uma construção seria muito mais rápida e muito mais fácil de ser executada do que uma reforma. Então a reconstrução realmente não é fácil. Você reconstruir uma vida, depois de alguns traumas, depois de algumas feridas que talvez a vida deixou, e aí recomeçar exige bastante esforço, dedicação e tempo. Mas Deus, esse Deus que nós estamos aqui adorando, desde o momento que nós acordamos hoje e aqui poder reunir nesse propósito, é especialista em reconstrução. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos impulsiona a essa reconstrução. Aí eu posso dizer, como o apóstolo Paulo, diante dessa situação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai me fortalecendo para reconstruir algo que nós necessitamos. E nessa noite, dentro desse fechamento do mês de junho, primeiro semestre, Deus colocou esse texto no meu coração, simples e muitas vezes pregado, e a gente precisa estar atento a isso, porque quando o texto já é bem conhecido, a gente acha que já sabe tudo. E o tão importante, maravilhoso, glorioso é que a palavra do Senhor, ela é nova todos os dias. Sempre o Espírito Santo nos faz navegar de uma maneira muito especial. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Oportunidades de recomeço. Talvez você tenha entrado aqui sem muitas perspectivas. Tamanha a situação difícil que você está vivendo. Você está olhando para a circunstância, parece que não consegue enxergar uma saída para essa reconstrução. Tamanha é a adversidade, a dificuldade. E aí, diante das nossas limitações, a gente olha para esse quadro e diz: não tem como. O Senhor te trouxe aqui para te destravar nessa noite. O Senhor te colocou aí nessa live para te destravar essa noite, porque Ele pode e Ele quer que você recomece uma nova história na sua vida. A oportunidade que Ele está nos dando para recomeçar, independente do estado que você está vivendo, Deus tem poder para te fortalecer e fazer uma obra maravilhosa na sua vida, e você viver esse recomeço de uma maneira diferente, uma reconstrução na sua vida.
E quando eu digo reconstrução, é em todas as áreas, porque Deus pode todas as coisas. A palavra dele é fiel e verdadeira, a palavra dele é poderosa. Aquilo às vezes que nós não conseguimos sem a palavra, e é possível que nós tenhamos algumas frustrações por isso, porque quando nós lutamos com as nossas próprias forças e capacidade, a gente se frustra, porque a gente não pode tudo mesmo. E de repente, sem a palavra do Senhor, a gente não pode nada. Nada mesmo. Mas com a palavra dele, a gente vive o sobrenatural. Quem lembra aqui, quando Pedro, Tiago e João, o Espírito Santo colocou isso agora no meu coração. Quem lembra aqui a passagem de Pedro, Tiago e João, que durante uma noite toda tentaram pescar e não pegaram nada. Lutaram com todos os seus recursos e não pegaram nada. Chegou a manhã de um novo dia de frustração e decepção. Mediante a força e a capacidade deles, não pegaram nada. Mas aí vem um novo dia. Aleluia. E aquele que nos dá a oportunidade de recomeçar, de reconstruir, chega até eles. Adonis, eles estão lá lavando a rede, frustrados, decepcionados, porque usaram todos os recursos que era possível e não pegaram nada. O especialista vai chegando e diz assim: será que vocês podem emprestar o seu barco para mim por um momento? Eles estão lavando as redes, cansados, frustrados, decepcionados. Tentaram tudo e não conseguiram nada sem a palavra. Sem a palavra de Deus não conseguiram nada, Rita. Lutaram com todas as forças, não conseguiram nada. Sem a palavra não conseguiram nada. Mas então Jesus faz a eles esse pedido e eles atendem. Entram no barco e Jesus entra com ele e afasta um pouquinho da praia. E Jesus vai ministrando, aleluia. Eles vão escutando. A palavra do Senhor vai sendo ministrada, uma palavra viva, poderosa, do especialista em reconstruir, em restaurar, em lhe proporcionar a oportunidade de uma nova história. Jesus vai falando, e eles vão escutando, e chega um exato momento que Jesus encerra o sermão, e diz agora para aqueles homens frustrados, decepcionados, que sem a palavra, André, não conseguiram nada. Jesus diz: agora vocês se afastem mais, vá às águas profundas, e aí lancem as redes. A resposta de Pedro é tremenda: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, lançamos a rede, recolhemos a rede, lançamos a rede, recolhemos a rede, estamos exaustos, cansados, não pegamos nada a noite toda, Senhor. Ele está falando da sua capacidade, ele está falando dos recursos que eles possuíam. Tentamos tudo e não conseguimos nada. Pedro está falando dele mesmo e daquilo que ele possuía. Mas que gloriosa revelação, aleluia, que ele não termina por aí, ele continua, ele avança. Ele diz assim: se tudo isso aconteceu e veio para nós uma frustração de não termos pescado nada, mas agora, mediante a tua palavra, lançaremos a rede. E todos nós sabemos o que aconteceu. Na capacidade deles, frustração, decepção, nada. Mediante a palavra, rede cheia, quase rasgando, quase que o barco vem a pique, tamanha quantidade de peixes. Ou seja, mediante a palavra do Senhor, que é viva, eficaz, e em nós podemos viver também o sobrenatural de Deus. Aleluia. O impossível acontece.
Porque a palavra de Deus ministrada ao nosso coração, ela aumenta a nossa fé, e a nossa fé faz viver o sobrenatural de Deus, porque a fé vem de ouvir e ouvir da mensagem de Deus, e essa fé nos leva a viver o milagre de Deus para a nossa vida. Então não importa a circunstância, Deus hoje quer destravar você, Deus quer te levar a um nível maior, Deus quer te levar a uma nova história, a uma reconstrução de uma vida, eu creio, em nome de Jesus. Deus colocou essa palavra no meu coração porque tem pessoas que precisam recomeçar a sua história. Ela não chegou ao fim, aleluia. Coloca uma vírgula aí hoje, porque a partir de hoje não é ponto final, é Deus escrevendo em uma folha branca uma nova história de uma reconstrução da sua vida, da sua história, da sua família, para que o nome dele seja glorificado em você. Para que as pessoas olhem e digam, mas parece que essa pessoa vivia de uma maneira diferente. O que aconteceu com ela? Ela teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a história dela, aleluia. Jesus está escrevendo uma nova história para a vida dela, aleluia. E isso é em todas as áreas da nossa vida, meu irmão, porque Deus é o Deus da provisão em todas as áreas. Ele nos sustenta em tudo que nós necessitamos. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então vamos para o texto, Marcos capítulo 10, 46 ao 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Eles estavam saindo da cidade. É bom a gente entender isso. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Olha que interessante é esse versículo. Aí alguém foi lá chamar ele. Aí diz: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Aleluia. Traga para a sua vida nessa noite ânimo. Ânimo. Está prostrado, levante-se, ele está te chamando, aleluia. Levante-se, ele está te chamando, aleluia. Ânimo. Não foi Jesus que mandou aquela pessoa dizer, manda ele animar, não. Foi aquela pessoa que sentiu isso. Diz assim: ânimo, levante, é ele que está te chamando. Ou seja, se Jesus te chamou, tem coisa boa para acontecer na sua vida. Se Jesus te chamou para estar aqui nessa noite, tem coisa boa para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente não entende os mistérios de Deus. Por quê? Por quê? Deus te trouxe aqui, Deus te colocou aí. Levante-se, tem coisa boa para acontecer na sua vida. Ânimo, levante-se, Jesus está te chamando. Aleluia. Jesus está chamando a gente, Raul. Isso é bom demais, ouvir a voz de Jesus chamar, aleluia. Vem coisa boa aí para a nossa vida, meu irmão. Tem coisa boa para a nossa vida. Aleluia. Tem coisa boa. De Jesus flui coisas maravilhosas. É uma fonte inesgotável de vitórias, de bênçãos, de paz e refrigério. Levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Aleluia. Se ele está te chamando, vá de encontro a ele. Se hoje ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vai de encontro com ele. Vai de encontro com ele, aleluia.
O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Aleluia. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, aleluia, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Aleluia. Vamos seguir Jesus? Ele está nos chamando para uma nova história com Ele agora de caminhada. Nesse texto que acabei de ler, a narrativa de um cego, que não era cego de nascença. Diferente de outros milagres relatados na Bíblia, Rogério, esse homem ficou cego na sua trajetória de vida. Ele não nasceu cego, mas alguma coisa aconteceu para que ele se tornasse cego. Talvez ele podia ter questionado isso. Por que eu? Por que comigo? Porque às vezes a gente faz perguntas para Deus. Às vezes a gente questiona Deus. Por que na minha família? Por que na minha empresa? Por que comigo, Senhor? Por quê? Por quê? Talvez esse homem, por um período da vida dele, ele tenha questionado o porquê ele ficou cego. Por que eu? O que eu fiz para receber essa cegueira? Muitas pessoas questionam. E eu quero te dizer que algumas perguntas, meu irmão, minha irmã, nós não teremos a resposta nessa vida. Algumas perguntas nós não teremos a resposta nessa vida. Às vezes nós imaginamos isso, aquilo, por que será, o que fiz, o que não fiz. Mas algumas respostas só saberemos na eternidade. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Sabe por quê? Porque Deus não deve satisfação para mim e para você. Ele é o Senhor, Ele é soberano. E tem coisas que são mistérios, que a gente não vai entender nessa atmosfera humana e racional. Aí Deus se permite não responder às nossas perguntas por vezes. Mas uma coisa é certa: em todo tempo nós podemos contar com a presença dEle, com o cuidado dEle para com a nossa vida. Esse homem talvez tenha feito questionamentos com Deus. Por que eu? E agora ele está à beira de um caminho mendigando. Essa é a história dele. Ele está à beira do caminho mendigando. Por quê? Porque é cego, não consegue trabalhar. E o interessante, e que eu disse como tema dessa palavra, oportunidades para recomeçar, é que se você estudar o texto e o contexto e toda a história do que veio antes e o que vai acontecer depois, é que esse momento que Jesus está passando por Jericó é a última passagem de Jesus por aquela cidade antes de subir a cruz. Esse é o último compromisso que Jesus tinha em Jericó, antes de subir a Jerusalém. Esse homem cego não teria outra oportunidade de encontrar com Jesus, porque Jesus estava passando por Jericó
rumo a Jerusalém, para se entregar na cruz do Calvário, por mim e por você. Era a oportunidade que aquele homem tinha. Jesus está passando por Jericó. Que bom é quando nós entendemos que o Senhor sempre está com a sua mão estendida para abençoar aqueles que reconhecem Ele como Todo-Poderoso. Esse homem então está ali vivendo esse momento em que Jesus está passando. Interessante que esse homem, ele não se coloca na entrada da cidade. O texto que nós lemos, e eu destaquei isso, Jesus já está saindo de Jericó. Havia a entrada da cidade e a saída da cidade. O que isso tem a ver, pastor? Geralmente, começa a entender a história e entra nela. Geralmente, as pessoas que tinham uma deficiência, seja ela uma paralisia, ou qualquer que fosse a deficiência, nesse caso, a visão, se colocavam na entrada da cidade. O lugar deles se estabelecerem era na entrada da cidade. E o porquê disso? Porque quando as pessoas vinham, eles vinham para entrar na cidade, eles traziam o quê? Recursos. Quando eles estão chegando na cidade, eles estão trazendo recursos para poder comprar na cidade, gastar na cidade. Então eles vêm com dinheiro. E é natural que aqueles que querem pedir esmola se posicionem na entrada, porque na entrada da cidade é que eles poderiam receber ajuda, esmola. Era o que todos faziam. Mas que maravilha é quando nós desejamos aproveitar a oportunidade e quebrar protocolos. Meu irmão, se você está precisando de algo, quebre protocolos nessa noite. Saia do padrão dos outros. O mundo tem o seu padrão. Hoje o Senhor te convida a quebrar padrões, sair daquilo que o mundo faz, daquilo que as pessoas comuns fazem. Você tem que ser diferente. Você quer aproveitar a oportunidade para recomeçar? Seja diferente. Faça diferente, se posiciona diferente, seja estratégico, porque o Senhor está passando. Saia do comum para viver o sobrenatural. Aquele homem saiu do comum, que era estar na entrada da cidade, para se posicionar aonde? Na saída da cidade. Porque talvez, se ele estivesse posicionado na entrada da cidade, ele seria reconhecido apenas com alguém pedindo esmola. Alguém poderia dar uma esmola, talvez a distância fosse outra, talvez ele não tivesse acesso a poder gritar por um socorro, talvez as condições seriam diferentes e as impossibilidades chegariam para ele. Mas o que ele fez? Ele mudou todo o protocolo, ele quebrou todo o protocolo. Eu vou ficar na saída da cidade, porque quando Jesus estiver passando por aqui, eu vou perceber o movimento, porque lá na entrada não consigo perceber, mas aqui eu vou perceber. Quando o barulho fizer, eu vou saber que é Jesus que está vindo, e eu vou pedir a Ele que mude a minha história. Aleluia! E ele fica lá posicionado na saída da cidade. Talvez alguém olhou para ele e disse: o que você está fazendo aí, rapaz? Na saída da cidade não tem esmola. Por que não? Porque as pessoas, Raquel, gastavam tudo na cidade. Sabe, quando a gente vai para um shopping com a esposa, né, Tony? A gente vai com o cartão ainda com algum saldo. Mas a hora que a gente sai do shopping, da loja, a gente vai já orando: misericórdia, Senhor, com esse cartão, que vai ter um dia que ele vai vencer, Pai. Ô Senhor,
Você entrou feliz com o cartão, tá uma benção no bolso, mas saiu com o limite, esgotado, José. Por quê? Porque você comprou lá um sapato que estava na promoção, comprou uma camisa que estava na promoção, perfume, levou o menino para brincar, né, Jonas? Gastou nos brinquedos. Se alguém pede alguma coisa lá fora do shopping, você é capaz de falar assim: meu irmão, eu acho que é eu que estou precisando de ajuda sua aí agora. Por quê? Porque é saída. A gente entra com recursos, geralmente sai sem recursos. É o que estava acontecendo nesse caso. As pessoas certamente disseram para ele: puxa vida, mas por que você está do lado da saída? Saída ninguém mais tem dinheiro, tem mercadoria, estão saindo com sacolas, compraram. Aí você não vai ter ajuda. Mas não era essa ajuda que ele queria. Ele queria a ajuda daquele que entra e sai com o mesmo poder e autoridade. Na mesma autoridade e poder que Jesus entrou em Jericó, ele estava saindo, aleluia, porque ele é uma fonte inesgotável de poder. Aleluia, que bom que aquele homem reconheceu, diferente de todos que entram com recursos e saem sem, Jesus está entrando com poder e ele vai sair com poder, e é o poder que eu quero para mudar a minha história. Eu quero recomeçar uma nova história com ele. Eu vou ficar aqui, porque ele vai passar por aqui, e eu quero gritar por socorro, porque ele tem o socorro que eu preciso. Se vocês querem recursos, e com certeza havia muitos outros mendigos ali, mas ele foi na contramão, quebrando protocolos, para receber de Deus o seu milagre e começar a escrever uma nova história. Nessa noite, meu irmão, saia do protocolo, saia da mesmice. O Senhor te convidou aqui para fazer diferente, aleluia. Se o mundo está nessa mão, vai na contramão, porque Jesus tem poder e Ele está passando aqui, aleluia. Ele está passando aqui, Ele está passando aqui, Ele está passando aqui, e dele sai virtude para mudar a sua vida. Aleluia, aricândala, suricândala. Aleluia, aleluia, aleluia. E aquele homem está ali então na saída, Bruno. Os demais estão na entrada, ficaram para trás. E ele agora está aguardando Jesus passar por ali. Eu sei que ele vai passar aqui com poder e autoridade. Aleluia, há um louvor que a gente cantava: hoje Jesus está passando aqui, hoje Ele vai passar, aleluia. Quantas vezes nós cantamos esse louvor e ele continua passando, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Jesus está passando por aqui, meu irmão. Aleluia, veja com os olhos da fé Jesus passando. Se posiciona e chame por Ele, aleluia. Esse homem está ali, Jesus vem chegando com a multidão, saindo da cidade, e de repente ele escuta um barulho diferente. Parece que o povo está conversando, parece que o barulho é diferente, porque geralmente na saída as pessoas saíam quietas, não saíam coletivamente, saíam individualmente. Passava alguém, ali a pouco passava outro alguém, porque estavam nos negócios da cidade. Mas de repente ele escuta um barulho diferente. Ele escuta que tem algo acontecendo. E ele pergunta: o que está acontecendo? Alguém diz: Jesus está saindo de Jericó. Jesus está passando por aqui. Aleluia. Isso é tremendo, Antônio. Ele escuta aquilo, o coração dele se regozija, aleluia. Sabe, muitas vezes a gente olha para nós mesmos, olhamos para as nossas famílias, e muitas vezes a gente se sente incapaz. Olha, isso não é para mim,
Isso eu não tenho capacidade para isso. É natural que no momento de adversidade, de dificuldade, nós voltamos os nossos olhares para o que nós não temos. Eu não tenho recurso, eu não tenho sabedoria, eu não tenho uma família estruturada, eu não tenho um bom emprego, eu não tenho. Então, não tenho o que fazer. Vou ficar quieto aqui. No Evangelho de João, no capítulo 5, conta a história de um homem que estava mais ou menos assim. Junto ao tanque de Betesda, há 38 anos aquele homem esperava que o anjo de tempos em tempos movesse a água e aquele que entrasse primeiro era curado de qualquer que fosse a enfermidade. Aquele homem, por 38 anos, ficou naquele lugar. Mas olhando para ele dizia assim: não é para mim. Eu não vou conseguir. Eu vou morrer nesse lugar. Eu não vou ser curado, Mônica. Já passaram-se tantos anos, eu continuo aqui do mesmo jeito. Não é para mim. Eu já vi tantas pessoas serem curadas, saírem daqui e viver uma nova vida, mas eu estou aqui há 38 anos desse jeito. Isso fica claro porque quando Jesus foi até ele e fez uma pergunta simples: você quer ser curado? O que ele responde? Toda vez que a água é agitada, que eu tento mover, outro antes de mim vai e pula, e é curado, e eu estou aqui do mesmo jeito. Ou seja, não é para mim. Porque quando nós estamos em alguns momentos críticos, a gente começa a olhar para aquilo que a gente não tem. E aí esquecemos de buscar naquele que tem, daquele que faz. Aquele homem podia muito bem, irmão Gil, olhar para a cegueira dele e dizer assim: em meio a essa multidão, quem sou eu? Quem sou eu em meio a essa multidão que está aí cercando Jesus? Eu não tenho uma visão, eu não posso, como é que eu vou fazer? Não é para mim, eu vou morrer cego, porque tem uma multidão. Tem bastante gente junto com Jesus? Tem uma multidão. Esse barulho é da multidão que está com Jesus? É, esse barulho é da multidão que está com Jesus. Ele podia dizer então: Jesus não vai me ver aqui, eu não enxergo para ir até Ele, não tenho o que eu preciso. Não é assim que a gente faz? Não tem, não dá, não posso. Tem tanta gente deixando de viver porque está, não tenho e não posso. Já sou velho para isso, já sou velha para isso. Não, eu vou agora começar a viver uma nova vida. Não é para mim. É para o João, é para Maria, mas para mim não. Esse cego podia muito bem ter dito isso: não é para mim. Não é para mim. Não, a minha vida é de fracasso mesmo. A minha família, o fim é a separação mesmo, não tem mais jeito. O meu filho é mais ou menos isso, não vai ter o que fazer com ele. Não é assim? Mas nessa noite o Senhor nos traz uma boa notícia. Dá o que você tem, que Ele vai te dar o que você não tem. Vou repetir: dá para Ele o que você tem, que Ele vai te dar o que você não tem. Alguns entenderam, vou repetir: dá para Ele nessa noite o que você tem, que Ele vai te dar o que você não tem.
Dá para Ele aquilo que você tem, que Ele vai te dar o que você não tem. Entrega tudo para Ele, aleluia. Se renda a Ele, rasga o seu peito, entrega para Ele, que Ele vai te dar o que você não tem. Aquele homem tinha o que? A voz. O que aquele homem tinha além da voz? Uma fé viva e verdadeira. E o que ele fez? Tem uma multidão? Tem. O barulho está grande? Está. Então vou ter que gritar. Mas ainda bem que eu tenho uma voz forte. E eu tenho uma fé que ele é o filho de Davi. Sabe por quê? Porque os religiosos não criam que Jesus era da descendência de Davi. Eles não acreditavam que Jesus era descendente de Davi. Mas aquele homem cego, que não tinha visão, ele tinha o quê? Uma fé e uma certeza que aquele que estava passando era aquele prometido filho de Davi, Jesus de Nazaré. Aleluia. E então ele começa: Jesus, filho de Davi, reconhecendo quem ele era. Tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem gente que vai tentar te impedir, meu irmão, de dar aquilo que você tem para receber o que não tem. Vai ter gente que vai falar que você tem, e você ainda vai dar isso aí que você tem. E eu não estou falando de espécie não, viu? Dinheiro. Eu nem lembro aqui de tirar oferta. Eu estou falando daquilo que você tem como adorador. Aquilo que você tem como fé naquele que é o Filho de Deus. Aleluia. Eu estou falando de se você se rasgar e se derramar diante dele. Usar aquilo que ele colocou nas suas mãos para receber aquilo que você não tem nas suas mãos. É disso que eu estou falando, porque às vezes a gente pensa que está confundindo, né, pastor? Não. Ele tem tudo já. Ele já tem tudo. Quem não tem sou eu. Entrega o que você tem para ele. Aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi. É o que ele tinha. Ele tinha uma fé que o filho de Davi, aleluia, o enviado de Deus, aquele que os profetas haviam anunciado, aquele que havia uma promessa, estaria passando por ali. Ele não podia perder essa oportunidade de recomeçar a sua vida. Nessa noite, creia que Jesus, o filho de Davi, o Jesus de Nazaré está aqui, e ele vai te dar uma nova história de vida, aleluia. Entrega para ele o que você tem, que ele vai te dar o que você não tem. Entrega a sua adoração e ele vai te dar a bênção. Aleluia. Ele vai dar a sua presença para você. Você vai sentir um refrigério, um gozo, uma alegria, uma unção que ele tem para a sua vida. Entrega para ele a adoração, que você vai ver a unção que vai ser derramada sobre a sua vida. Aleluia. E então ele começa a gritar, e tem sempre alguém querendo dizer: não é para você não. Não faça isso. Aqui as pessoas disseram: para, você está gritando, não pode, os romanos não permitem, porque pode gerar uma rebelião aqui, e os soldados romanos não permitem que gritem, porque pode começar uma anarquia aqui, então não pode gritar. Mas aquele homem usa o que ele tem com mais força ainda, irmão Luiz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele que tem o que eu não tenho parou. Aleluia. Parou para ele. Diz: vai lá, chama ele para vir aqui. Aleluia. E alguém, aleluia, ouve essa ordem de Jesus e vai até ele. E é o que nós lemos: homem, ânimo. Sabe por quê? Em vários textos da Bíblia, quando Jesus realizou milagres, ele citava isso: tende bom ânimo, a tua fé te salvou.
tem de bom ânimo, você foi curado. Alguém sabia que quando Jesus chamava, o milagre ia acontecer? Então alguém que já tinha escutado o André Jesus dizer, tem de bom ânimo, chegou para ele, eu acho que olhou para ele, aquela cegueira, aquele homem que não podia enxergar, com uma capa para pedir esmolas, olhou para ele, sem que ele pudesse retribuir esse olhar, mas ele disse, homem, ânimo, Jesus está te chamando, rapaz. Oh, aleluia. Acho que ele diz assim, Jesus está te chamando, chegou a sua vez. Ei, homem, tenha ânimo, hoje vai mudar a sua história, aleluia. Oh, meu irmão, minha irmã, tenha ânimo, Jesus hoje vai mudar a sua história. E aquele homem então tira a capa que dava a ele a garantia de alguém que podia pedir esmolas. Sabe o que ele está dizendo? A partir de hoje eu não preciso mais disso. Essa é uma velha história minha, porque a partir de hoje Jesus vai transformar a minha história. Eu estou aproveitando a oportunidade para reconstruir uma nova história. E quando ele tira a capa e vai até Jesus, Jesus faz a mesma pergunta que fez para aquele homem paralítico lá junto ao tanque de Betesda, que respondeu, Senhor, eu gostaria, mas ninguém me joga na água. Mas Jesus disse, olha, homem, levanta, pega a tua cama, vai para a tua casa, você está curado. Jesus faz a mesma pergunta, irmão Carlinhos, para o cego. O que queres que eu te faça? O que você precisa para a sua vida? E aquele homem, aproveitando a oportunidade para recomeçar uma nova história, disse, Jesus, eu quero ver. Jesus, eu quero ver. A fé estava viva. Eu estou aqui porque sei que o Senhor pode me dar a vista. O que eu quero é ver. O que você quer, meu irmão? O que você quer, minha irmã? Quer um casamento feliz? Quer uma família feliz? Quer um trabalho próspero? Quer uma libertação? Quer uma vida abençoada? Quer um ministério? O que você quer? Jesus está aqui. Diga para Ele o que você quer, porque Ele tem o que você precisa. Diga para Ele aquilo que você não tem, e Ele vai te dar aquilo que você precisa. Aleluia. Quantas vezes eu me senti cercado também, mas eu disse para Jesus o que eu precisava. Eu disse para Ele o que eu não tinha, e Ele entregou o que eu precisava. Nessa noite, o que você precisa? Conta para Ele, porque Ele está aqui te dando uma nova oportunidade para você recomeçar uma nova história de vida. Fique em pé em nome de Jesus.